Após sicário, chefe da milícia digital de Daniel Vorcaro e cúmplice do ex-dono do Banco Master, atentar contra a própria vida pouco depois de ser levado à sede da Superintendência da PF em Minas Gerais, a morte encefálica foi decretada. Assunto para a repórter Berenice Leite. Como Luiz Felipe Mourão, peça-chave do maior esquema de corrupção do sistema financeiro do Brasil, sob custódia do Estado, tenta se enforcar com uma camisa amarrada na cela? É a pergunta que ecoa na República desde ontem à noite. A gente vai agora, então, conversar com a nossa querida repórter Berenice Leite, que vai trazer informações, atualizações direto de Brasília para a nossa audiência aqui da tarde. Berê, boa tarde, seja muito bem-vinda ao JDO Segunda Edição. Oi, Geise, boa tarde para você também, para todos que nos assistem. Bom, atualizando o estado de saúde do Luiz Felipe Mourão, a morte encefálica já decretada, mas ainda eles seguem o protocolo que é, nesse momento, né, nesta quinta-feira, ele passou pelo exame toxicológico com o intuito de tentar identificar se o sicário, como era chamado, ele teria ingerido algum tipo de droga, alguma substância psicoativa ou até mesmo passado por algum tipo de envenenamento, né? Esse exame toxicológico é muito importante até para saber se isso aconteceu, em que momento foi, se antes de ser preso ou até mesmo depois de estar sob a custódia do Estado. E é justamente isso que traz reação aqui no Congresso Nacional. O líder da oposição, o deputado Cabo Gilberto Silva, já notificou, inclusive, o diretor-geral da Polícia Federal para que ele venha aqui até essa casa prestar esclarecimentos justamente sobre isso, né? Se esses policiais que estavam cuidando, né, estavam ali responsáveis pelo sicário, pelo Luiz Felipe Mourão, melhor dizendo, o que aconteceu, se essa sala era monitorada. Então, muito em breve, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, deve estar aqui prestando esses esclarecimentos. E nesta mesma linha, como classifica o deputado Gilberto Silva, uma morte sob a custódia do Estado não é um fato trivial, não pode ser tratado com normalidade. E o senador Carlos Viana, que inclusive é de Minas Gerais, ele também já oficiou a Polícia Federal do Estado, né, os que estavam responsáveis pela custódia, então, do sicário, que tinha muitas informações para dar, né, já a gente vai falar sobre isso. Ele também já oficiou a Polícia Federal e ele, no seu ofício, fala sobre os protocolos de vigilância e monitoramento do local. Esse é um dos questionamentos levantados, então, pelo senador Carlos Viana, que é mineiro, e pede providências para apurar os fatos. Bom, o que aconteceu, Geise? Ontem ainda nós tivemos essa operação, a terceira fase que foi deflagrada na Operação Compliance Zero. E sicário era um dos homens de confiança de Daniel Vorcaro, também havia um mandado de prisão contra ele. E já no final do dia, eu recebi a informação de que ele havia tentado contra a própria vida. Usado, inclusive, uma camiseta, a camiseta que ele estava vestindo, ele teria as informações que foram me passadas, que ele teria usado essa camiseta para se enforcar. No entanto, os policiais conseguiram chegar a tempo e impediram, né, reanimaram, passaram cerca de 30 minutos reanimando, ele foi encaminhado para o hospital, mas até então estaria tudo bem, ele foi reanimado e não haveria mais perigo em relação à sua vida. Só que no final da noite chamou bastante atenção porque chegou uma outra informação já e os veículos de comunicação começaram já a divulgar também que ele teria sofrido essa morte cerebral. Lembrando que ele, como homem de confiança de Vorcaro, só para vocês terem uma ideia, o salário dele, de acordo com as investigações e as mensagens trocadas, ele recebia R$1 milhão. E o histórico dele também na polícia é grande, tá? A ficha criminal dele é extensa desde 2006. De 2006 a 2009, ele foi investigado, indiciado por crimes como furto qualificado, estelionato, associação criminosa, falsificação de documentos, evasão de divisas e outros delitos. Além disso, fontes policiais relatam o envolvimento dele com roubos de veículos para desmanche, golpes na internet e clonagem de cartões. Já para o Vorcaro, as informações são de
que ele fazia um monitoramento de inimigos, de jornalistas, inclusive pessoas que poderiam oferecer perigo a Daniel Vorcaro, de alguma forma atrapalhar esse processo todo que ele está sofrendo. E ele fazia também esse monitoramento e ele conseguia se infiltrar no sistema da Polícia Federal, como a gente noticiou aqui ontem, do Ministério Público e até de instituições internacionais como o FBI e Interpol. Então, fica esse questionamento, né? Como um homem com um histórico desse na polícia circulava pelas ruas de BH, num bairro nobre, inclusive, onde ele morava, circulava livremente numa Ferrari, ostentava bastante, né? E tudo isso acontecendo mesmo com todo esse histórico que ele tinha na polícia. Agora, também precisa ser apurado, e nós, enquanto jornalistas, né, Geise, a gente levanta aqui esses questionamentos, porque não dá simplesmente para aceitar essa informação da morte encefálica e não apurar as circunstâncias que isso aconteceu, porque nós temos um enforcamento com uma camiseta, e aí fica o questionamento, né? Será que uma camiseta, uma simples camiseta teria capacidade para suportar o peso de um homem como esse, né, tentando se enforcar? Outra coisa, tem monitoramento nessa sala, né? Quem é que ficou ali com ele durante esse período que ele estava sob a custódia? Quanto tempo demoraram para chegar até o socorro dele ali? Então, o que aconteceu no hospital, depois que ele foi levado para o hospital? Uma série de questões que precisam ser apuradas. Afinal, a gente está falando de uma pessoa que tinha muitas informações de Daniel Vorcaro. E por fim, né, Geise, a quem interessa a morte do sicário do Luiz Felipe Mourão? Volto com você. Tudo muito estranho, Berenice Leite. Muito obrigada pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Obrigada pela parceria de sempre. Já sabe, qualquer atualização, só nos acionar. Bom, para reverberar os principais fatos do dia, vocês também já sabem, nós contamos sempre com um time excelente de analistas políticos extremamente qualificados. Vamos dar boa tarde ao nosso time de hoje, já está aqui conosco no telão. Vocês sabem também, é de praxe, seguimos a tradição. Começamos pelas damas, então vamos dar boa tarde a ela. Belíssima, Fabi Barroso, seja muito bem-vinda ao JDO, a segunda edição. Eu que agradeço, viu? Eu gosto de tradição. Como é bom isso, Geise. Meu amigo Serrão também, boa tarde. Boa tarde a todos aqui da audiência. Um dia extremamente quente, hein? A gente vai comentar as notícias, mas sempre pode chegar mais uma, como a Berenice nos trouxe. É isso. Olha só, conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão, que inclusive ontem a audiência sentiu bastante saudade, nós também aqui da equipe. Hoje ele está aqui conosco. Serrão, boa tarde, seja muito bem-vindo. Livre, leve e solto. Saudações, Fabiana, saudações, Geisiane. Pois é, o Brasil se superando. O país em que o assassino de aluguel consegue se matar a si mesmo. Não, é dose para mamute. Mas a gente trata disso na segunda edição do Jornal da Oeste. Pois é, Fabi, vamos lá. Ontem a República acordou com a notícia da prisão do Daniel Vorcaro. O dia foi avançando, foi para a prisão do pastor, foi para a prisão do sicário, as informações todas de WhatsApp vindo à tona, a questão da turma com os 4 núcleos. À noite tinha informação da morte do sicário. Aí foi uma coisa também meio morto, muito louco. Não, peraí, mas que não morreu. Então levantou-se aí essa questão que na verdade não foi decretado ali, né? Morte cerebral. Então isso não foi decretado. Mas a questão é tudo muito estranho, Fabi Barroso, muito estranho. Uma das perguntas, por exemplo, estava sob custódia do Estado, portanto, sob responsabilidade da máquina estatal, e nesse caso, especificamente da Polícia Federal, e ainda assim ele conseguiu tirar a própria vida, porque teoricamente foi isso que aconteceu. Conseguiu? Como que foi? Ninguém viu? Não tinha monitoramento? Bom, primeiro é muito triste, né? Vamos combinar. É triste, mesmo se tratando aí de um criminoso, mas se a prisão é feita, é isso, né, que os legalistas, eu sou uma legalista, pretende é que ele continue na prisão e possa inclusive falar, né? Aí a gente tem que fazer essa pergunta: a quem interessava calar se isso de fato ocorreu? Mas é estranho. A informação que a Berenice nos trouxe, ela é bem importante porque mostra que está sendo feito lá exame toxicológico, isso é bem importante, embora também, infelizmente, se ele venha
ser confirmada esta morte, né, parece-me que está só em relação ao protocolo, também se consegue fazer pós-morte, mas envenenamento pode ser sim, realmente uma opção, precisa averiguar quem estava com ele. A Polícia Federal de Andrei Rodrigues, né, que tem um diretor-geral, o Andrei Rodrigues, já abriu um inquérito para, então, verificar as circunstâncias. Se diz por aí que existe imagens completas deste momento, que não tem ponto cego e etc., mas eu não confio muito em imagens, né, guardadas, acauteladas pela Polícia Federal do Andrei Rodrigues. A gente já viu em outras oportunidades, né, imagens lá do Ministério da Justiça, quando era Flávio Dino, sumirem. Então, eu não confiaria tanto assim. Mas é muito estranho tudo isso. Quem faz direito faz curso de medicina legal. E eu era uma pessoa que até gostava da medicina legal. Eu acho quase impossível, embora eu não seja médica, né, uma camiseta, a pessoa se colocar ali, se enforcar e conseguir, conforme você falou, diante do peso dele, etc. Uma outra coisa importante é que não é à toa que os presos, eles usam uniforme, né, justamente para não ter tênis com cadarço, não ter cinto e etc. Mas neste caso, pelo que eu entendi, né, bastava então ser uma camiseta e poderia ser até de uniforme. É muito estranho todas essas condições, dada a repercussão do caso, dado que foi vazado e dado também que era um homem extremamente perigoso, como noticiou a nossa repórter Berenice. A minha pergunta é, ele tem realmente, né, peso na consciência suficiente para praticar um ato desse? Eu não consigo, né? A gente não consegue tirar a parte humana disso. Então a parte humana não está casando muito bem com os fatos que foram trazidos. Se nós vamos ter entendimento desses fatos, se a população vai saber a verdade, depende, porque o Brasil virou uma coisa de exceção e de sigilo absoluto, mas o certo seria, inclusive, essas imagens serem veiculadas, infelizmente, para se ter certeza como que estão nossas instituições e como que ocorreu, né, essa perda aí de vida de um criminoso, mas que tinha muito a falar. Serrão, outras coisas deixaram a população brasileira assustada e suspeitando de tudo que está acontecendo. A rapidez para decretarem a morte e depois justamente esse passo atrás, né? Inclusive algumas notícias davam conta do seguinte termo: a PF recuou. Veja, é muito grave a PF decretar que alguém morreu e na sequência ter o termo a PF recuou. Então isso também levantou ali uma desconfiança na população brasileira. Essa questão da camiseta também, bom, uma camiseta, ele era um homem é naturalmente maior, mais forte, então seria mesmo proporcional? Questionamentos que estão sendo feitos. Outro ponto é em relação às imagens. A gente precisa lembrar aqui daquele episódio do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma, que depois a própria PF em relatório atestou que as imagens estavam com um frame cortado. Então, quer dizer, as imagens vindo a público, será que realmente adiantaria para esclarecer esse caso? Pois é, né? O incrível dessa história toda é o inacreditável. Vamos lá. Tá parecendo que estamos diante de um roteiro de filme de Quentin Tarantino, pelo grau de violência que foi exposto na denúncia e com o que aconteceu depois. No Brasil é muito comum a gente ter a expressão queima de arquivo, mas a gente ter o arquivo se queimando a si mesmo é algo assim inédito. Me perdoem até pela ironia macabra, mas isso não dá para acreditar. Esse rapaz, o sicário, olha o apelido. O que significa sicário? Sicário significa assassino de aluguel. Ele se matou a si mesmo? Não, para, inacreditável isso. Ele teria muito a contar sobre que tipo de serviço ele prestava a esse sistema aí do Banco Master, a Daniel Vorcaro e companhia, a chamada turma. Ele faria parte dessa turma, né? Grupo que ficou detectado pela Polícia Federal num dos celulares do banqueiro do Banco Master. Então, ele teria muito a dizer, mas não vai dizer mais nada. Morto não presta depoimento. Morto não faz revelação. Morto não vai preso. No máximo, fica preso para a eternidade na própria morte. Mas ele será uma perda drástica para esse inquérito que vai virar processo e que tende a ser um dos maiores escândalos políticos e econômicos da história do Brasil. Bom, resta dizer para ele, para o sicário, a frase latina: Requiescat in pacem.
Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.